Então, eu vou repetir para vocês. Como a plataforma ela é nova, nem eu necessariamente, claro, eu li o tutorial, mas a gente vai aprendendo aqui na prática. O que acontece é o seguinte, como eu disse, todos vocês têm microfones também ativos, então vocês podem ou fazer as perguntas para mim, e essas perguntas começam a surgir aqui, né, onde eu estou mostrando aqui no cursor da tela, do canto direito. Eu consigo saber quem é que está online, né? Estou vendo aqui Marta, estou vendo Laís, estou vendo Brito, e eu, Ila, Laís, Marta e Brito, por enquanto, que estão aqui acompanhando ao vivo. A aula, segundo o pessoal do suporte, ela fica gravada sim, tá bom? Então, a aula fica gravada. Tô avisando vocês que ela fica gravada, então as perguntas que vocês fizerem, elas vão estar gravadas também, e as perguntas também. É como uma sala de aula. A diferença é que a gente está distante, obviamente, mas vocês podem fazer perguntas ou pelo áudio, como vocês também podem fazer perguntas digitando aqui pela barra lateral que eu tenho disponível com vocês. Então, a única coisa que eu peço, deixem o áudio desligado para não ter interferência aqui comigo, e quando vocês quiserem falar, vocês desabilitam o áudio e vocês me chamam, pode ser? Eu acho que assim fica mais fácil e fica mais tranquilo também da gente levar a aula. Deixa eu fazer aqui primeiro uma pergunta para vocês. Vocês estão me ouvindo e vocês estão me vendo com tranquilidade? Entenderam por enquanto? Deem uma sinalização, deem um ok. Pode ser pelo áudio também, aí não tem problema. Tá normal aqui em casa. Obrigado, Ila. Eu não sei se está funcionando não, mas eu estou ouvindo bem. Tá. Tá aparecendo minha imagem ou você só tá ouvindo meu áudio? A imagem tá boa também. Tá bom os dois, professor. Eu só não então achei onde é que manda mensagem ainda, então eu vou fazer se pelo você celular. Se você O olhar, texto eu também não achei. deve ter, ao menos para mim, tem um símbolo, como se fosse... É porque vocês são novos, né? Vocês não são velhos igual a gente. Mas é como se fosse um símbolo do antigo MSN, tem dois bonequinhos, duas imagens de dois bonequinhos juntos. Um bonequinho maior e um bonequinho menor. Não sei se no de vocês tem, no meu tem. Aparece uma lista do pessoal. Isso. Vamos fazer o seguinte, para facilitar na de hoje, que é a primeira que a gente está entrando... O meu apareceu, professor. Tem que tirar o áudio do mudo para poder aparecer. Como é que é, Marta? Repete para eles. Tem que tirar o áudio do mudo para poder aparecer. Ah, tá. Então, pronto. Se vocês quiserem escrever, retira o áudio do mudo, que aí provavelmente vai aparecer essa barra para que vocês possam escrever. Se quem não estiver achando... Aí dá um clique na tela, que aí aparece a parte de áudio e logo em seguida em cima aparecem os dois bonequinhos. Acharam? Eu achei os bonequinhos, mas eu não tô achando antes que digita não, mas beleza, eu pego por aqui mesmo. Para facilitar a nossa vida, quem não achou ainda o bonequinho, se caso queira escrever e não encontrou, pode fazer a pergunta por áudio, tá? Então, vocês desbloqueiam um áudio e aí é só me chamar, Jonathan. Eu paro o que eu estiver falando, eu paro o que eu estiver mostrando para vocês e eu paro, escuto vocês e respondo a pergunta de vocês, tranquilo? Beleza. Então tá, então vamos lá. Beleza. Bom dia para todos vocês. Espero que todo mundo esteja aí bem, como eu disse. A última aula que nós tivemos já foi não nesse modelo, né, mas foi videoaula, foi à distância. Eu gravei a aula naquele momento e depois encaminhei para vocês e fiquei no WhatsApp retirando possíveis perguntas de vocês. Hoje, esse sistema ele é mais interativo, né? Porque eu estou ao vivo, então eu consigo responder perguntas de vocês também no ao vivo. Mas eu vou seguir a mesma metodologia. Eu preparei alguns slides. Os slides, eles servem como a lousa. Vocês sabem que eu utilizo a lousa em todas as aulas. Tentei fazer os esquemas muito próximo do que eu faço na lousa também, para que que eu sei que vocês já estão acostumados comigo e com os meus esquemas. E é isso, eu vou começar a trabalhar. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês me avisam, tá bom? E aí a gente começa a seguir o conteúdo. A pergunta que talvez alguns de vocês tenham: Jonathan, vai até quando? Não sei. Não sei, ninguém tem como saber isso, ninguém tem como prever.
Então, eu não sei, a direção, a coordenação não sabe, a direção não sabe, ninguém Ô, sabe. professor, pede para todo mundo mutar o microfone aí, que tem alguém fazendo café e tá fazendo barulho. Pessoal que está com o microfone aberto, por favor, fechar o microfone para não vazar o barulho do café ou coisas piores, por favor. Vamos lá. Onde é que eu estava? Bom, então a gente não sabe quanto tempo vai durar, é por tempo indeterminado. Nós estamos aí na dependência da pandemia do coronavírus. E então, assim que as coisas melhorarem, assim que os decretos governamentais liberarem as aulas, nós retornaremos. É lógico que os decretos governamentais só vão liberar as aulas se tiver um mínimo de segurança para todo mundo. Para nós, para a faculdade, enfim, porque para nós, para os nossos parentes, para os nossos amigos com quem a gente convive. Então, enquanto durar esse período, a gente vai se virando aqui, tá bom? A gente vai trabalhando nas videoaulas. O pessoal também lá do TI, da tecnologia da faculdade, me disse que a aula fica gravada, tanto que ela tá aqui, aparece para mim que está sendo gravado. Então, quem não conseguiu assistir ao vivo, assiste gravado. Ou quem está assistindo ao vivo, mas quer tirar uma dúvida que ficou, pode voltar na aula e pode assistir a aula. Todas as aulas, vocês vão clicar nesse mesmo link que vocês clicaram hoje, tá? Então, só vai ter um link no Ava de vocês que está nessa aula 1 que vocês clicaram hoje. Então, a aula da semana que vem, vocês vão clicar nesse mesmo link. Na aula da outra semana, no mesmo link. Se daqui um mês a gente ainda estiver aqui na modalidade online, vocês vão clicar nesse mesmo link que vocês entraram. Então, isso serve para a minha disciplina e isso serve para a disciplina de todos os professores e de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do... Pronto. Deixa eu fazer aqui uma pergunta também para vocês. Vocês estão conseguindo ver esta tela aqui? Sim. Sim? Ok. Então tá. Então vamos lá. Eu vou colocar ela no F5 para ficar a tela cheia. E, como eu disse, conforme eu vou passando aqui os slides com vocês, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês vão me perguntando. E eu interrompo a minha fala na hora e passo a escutar vocês. Quando eu abro esse slide, eu não consigo ver quem é que está online. Então, eu não sei quem é que está me chamando. Só diz, Jonathan, é Laís. Jonathan, é Ila. Jonathan, é Brito. Tem uma pergunta ou tem um comentário. Aí eu paro e passo para vocês. Joia? Então, vamos lá. A aula de hoje, na aula passada, eu terminei as espécies tributárias. Então, vocês podem ver, e aí vamos relembrar rapidamente, eu trabalhei as 5 espécies tributárias. Trabalhei com vocês impostos, taxas, melhorias, contribuições de melhoria, contribuições em geral e empréstimos compulsórios. Trabalhei uma por uma. Lógico que por conta do tempo da disciplina, a gente não consegue trabalhar tudo, mas peguei as principais características e fui trabalhando com vocês as principais características de cada uma dessas 5 subespécies. Fiz a diferenciação entre elas, passei também aquela atividade que, na verdade, Kaique havia aplicado, isso antes da gente retornar, antes da gente começar a fazer as aulas e essa atividade de maneira online. Uma parte daquela atividade era exatamente sobre as espécies tributárias e depois, quando nós retornamos, eu completei as espécies tributárias. Então, nós começamos e terminamos espécies tributárias. Vocês já conhecem quais são as 5 espécies. Agora, vocês não podem mais errar a diferença entre imposto e taxa, pelo amor de Jesus. Como eu sempre brinco com vocês, mas brinco falando sério, a tia-avó de vocês, lá do churrasco de domingo, ela pode chamar tributo de imposto. Aliás, ela pode generalizar chamando imposto como se fosse o gênero tributário. Vocês não. Vocês já sabem que tributo é gênero e ele tem 5 filhos. Esse gênero chamado tributo tem 5 filhos. Vocês viram que impostos e taxas, eles são diametralmente diferentes, ou seja, as características são bastante distintas umas das outras. E vocês viram também que contribuição de melhoria tem uma característica bastante específica, que é realização de obra pública mais valorização imobiliária. Então, para que se legitime, para que se constitua como uma contribuição de melhoria, é importante, aliás, é importante não, é obrigatório que haja obra pública mais valorização imobiliária. Só assim é que nós teremos uma contribuição de melhoria que dá ensejo para que o Estado nos cobre uma contribuição de melhoria.
Depois vocês viram as contribuições em geral ou contribuições especiais. E vocês viram também que aí ela tem várias subespécies, né? Então, existe gênero, existem 5 espécies, e algumas dessas espécies têm as subespécies, que são as netas do gênero, né? Então, gênero é mãe, espécie é filho, subespécie é neto. E aí vocês viram lá nas contribuições em geral que existem as contribuições em geral ou especiais das categorias profissionais, de intervenção no domínio econômico, aquelas referentes à Seguridade Social, e também a contribuição especial de iluminação pública, que o ordenamento brasileiro não sabia o que fazer com ela, porque ela não era uma taxa, mas tinha que cobrar. E aí eles deram um jeitinho, como diria aqui no Nordeste, eles fizeram um armengo, né? Eles fizeram aí uma amarração, eles deram um jeitinho para trazer as contribuições, a contribuição de iluminação pública para essa espécie chamada de contribuições especiais ou contribuições em geral. E, por fim, vocês viram os empréstimos compulsórios, né? Que também é um outro grupo raríssimo de acontecer. Aconteceu no Brasil 2 vezes, como eu já disse para vocês. A primeira, na década de 60, quando foi criada a Eletrobras, que era uma estatal que cuidaria de toda a área de distribuição elétrica no Brasil. Naquele momento, para se construir a Eletrobras, foi feito o empréstimo compulsório. Depois, na década de 90, com Fernando Collor, e essa daí é mais conhecida de vocês, houve aí um empréstimo compulsório nas poupanças dos brasileiros. Lembrando que, como eu disse para vocês na última aula, que essa do Fernando Collor, ela não seguiu o trâmite formal, mas ainda assim passou. Ela foi uma medida provisória, né? E nós sabemos, e prestem atenção nisso, empréstimo compulsório deve ser criado e aprovado a partir da lei complementar. Então, é lei complementar que legitima a criação de um empréstimo compulsório. Mas Collor fez de medida provisória, passou, ninguém reclamou de maneira substancial, o Brasil estava numa crise danada do ponto de vista econômico, e nós tivemos aí a segunda vez em que ocorreu um empréstimo compulsório no Brasil. E eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp, porque isso foi depois da nossa videoaula da semana passada, de que alguns partidos de centrão, né, que nós chamamos aqui, usando a expressão centrão, estão querendo também criar um novo empréstimo compulsório nesse momento de pandemia de coronavírus. É lógico que, como nós estamos ainda no começo, foi só uma ideia lançada e eu acredito que ela não vai vingar por enquanto. Agora, a depender da crise, a depender dos problemas na saúde, a depender dos problemas na economia, a depender dos problemas sociais, vejam só, eu disse, pode ser que aconteça um empréstimo compulsório. Mas a diferença desse empréstimo compulsório é que ele não será sobre as poupanças dos mais humildes, como foi na época do Collor, né? Tudo bem que naquela época o Collor pegou tanto dos mais humildes quanto daqueles que tinham mais recursos. Mas dessa vez, o que o centro está propondo? Está propondo um empréstimo compulsório, se minha memória não falha, 10% sobre o faturamento de grandes empresas. Quando eu digo grandes empresas, eu estou dizendo de empresas bilionárias que atuam no Brasil. Então, ao menos esse empréstimo compulsório não vai ser classe média, nem classe média baixa, e nem as classes mais humildes que pagarão esse empréstimo compulsório. Pagarão, que eu digo, a conta, né? Porque empréstimo vocês já sabem. Está lá na Constituição Federal, na 148. A ideia é que eu, Estado, pegue de vocês o recurso que eu preciso, mas que depois eu devolva. Por isso que é um empréstimo. Bom, são essas as 5 espécies tributárias, vocês já sabem, já disse para vocês, vocês não podem errar mais. Cuidado, porque elas não são difíceis, mas como elas têm características específicas, cuidado para vocês não trocarem, cuidado para vocês não confundirem. Cai bastante em prova da OAB, principalmente na primeira fase, para quem for para a segunda fase, aí já exige, claro, um conhecimento um pouco mais específico de tributário, se você escolher tributário. Mas para a primeira fase que todos vocês fazem, espécies tributárias cai com uma certa frequência, tá bom? Bom, sobre espécies tributárias era isso. Antes de eu entrar em princípios, que é o conteúdo de hoje, que eu não vou conseguir terminar ele todo, porque nós só temos uma parte da aula, né, metade da aula, porque ela é blended. Sobre princípios, eu vou começar, mas não vou terminar. Mas antes de entrar em princípios, sobre espécies tributárias. Alguém ainda tem alguma dúvida? Vou deixar aí 10 segundos, se alguém tiver alguma dúvida, dá um grito aí no microfone. O grito é metafórico, tá? Pelo amor de Jesus. Dá um grito aí no microfone que eu respondo. Bom,
Levando em conta que ninguém gritou, imagino então que vocês não tenham dúvidas sobre espécies tributárias. Partindo desse pressuposto, mas também se tiver, no final da aula, quiser perguntar, pode perguntar também. Talvez surja alguma dúvida daqui em diante. Aliás, surge uma dúvida do que eu falei agora, mais do que vocês vão ver com princípios tributários. Sobre princípios tributários, a primeira coisa que a gente vai ver é o conceito de princípio. Vocês já viram isso em outras disciplinas, né? Princípios do direito do trabalho, princípios do direito penal, princípios do direito civil, princípios do direito previdenciário. Então, todos os ramos, todas as áreas do direito têm princípios, né? Princípios do direito constitucional, princípios do direito administrativo. Com o direito tributário, ainda que o pessoal não vá muito com a cara do coitado do tributário, e eu não sei porque, é uma disciplina tão massa, uma disciplina tão legal, uma disciplina tão querida, eu já disse para vocês entenderem direito tributário, vocês têm que tratar bem o direito tributário. Se vocês tratarem o direito tributário com carinho, ele vos tratará com carinho também. Se você tratar o direito tributário já com uma certa implicância, ele também vai ser implicante com vocês. Então, partindo do princípio que vocês estão tratando ele com carinho, aproveita esse período aí que está quase todo mundo de quarentena em casa e dá uma olhadinha nele, acorda de manhã e diz, oi, direito tributário, olha para o caderno, né? Olha para os textos, olha para o livro, olha lá para o Eduardo Sabag, diz, oi, direito tributário, porque isso ajuda no convencimento. Então, o direito tributário, ainda que ele não seja muito amado em geral, claro que tem sempre aqueles que gostam, como eu, e eu creio que tem mais alguns aí também. Renata, que vai fazer segunda fase de tributário, deve gostar minimamente. Então, o direito tributário, ainda que ele não seja tão amado, ele também tem princípios. Assim como todos os seus irmãos de outras áreas do direito, ele também terá princípios. E o entendimento dos princípios do direito tributário é o mesmo do conceito, é o mesmo entendimento do conceito das outras áreas do direito. Então, o que são os princípios para o direito? Princípio, ele é a base do ordenamento jurídico. Ou seja, vamos pensar, eu sempre dou esse exemplo quando trabalho princípio. Pensem num prédio. Eu tenho aqui um prédio. Para eu chegar na cobertura do prédio, eu obrigatoriamente tenho que construir o quê? Eu preciso construir a base do prédio. Se esse prédio não tiver uma fundação sólida, se esse prédio não tiver uma base sólida, dificilmente ele vai se sustentar em pé e dificilmente eu vou conseguir chegar na cobertura de maneira sólida, de maneira confiável. Essa é a função do princípio no ordenamento jurídico. Ou seja, para que serve o princípio? Princípio é o que dá o raciocínio jurídico. Mais do que isso, indica o norte do raciocínio jurídico, mas também indica aqui uma questão teleológica. O que eu estou chamando de uma questão teleológica? Os princípios mostram para a gente qual é o raciocínio que o nosso legislador fez. Então, quando eu digo para vocês, princípios do direito constitucional, qual é a base da nossa Constituição? O que a nossa Constituição defende? Quais são os pontos que a nossa Constituição não abre mão? Isso é o caráter do raciocínio jurídico e teleológico. Teleológico é a mesma coisa que fim, finalidade. Qual é o objetivo final? Qual é a finalidade do direito? Qual é a finalidade do direito constitucional? Qual é a finalidade do direito tributário? Qual é a finalidade do direito do trabalho? É para isso que servem os princípios. Então, quando eu pego lá, e vocês já estão carecas de saber disso, o artigo 5º da Constituição Federal, o famoso artigo 5º, com seus milhões de incisos. O que é o artigo 5º? Direitos e garantias fundamentais ou individuais. Aqueles direitos, eles são princípios. É um norte de pensamento. Eles não são exaustivamente detalhados, mas vocês conseguem ver uma direção. Vocês conseguem ver um norte. É a mesma coisa no direito tributário. Vocês vão ver que os princípios do direito tributário, eles não têm muitos detalhes, mas vocês conseguem entender a lógica de pensamento, a lógica de raciocínio do legislador brasileiro quando criou o direito tributário e qual será o raciocínio do direito tributário brasileiro. Se vocês compreendem os princípios, vocês observarão que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem depois conceitos específicos, como, por exemplo, imunidade, como, por exemplo, obrigação tributária, como, por exemplo, as diferentes maneiras de você proceder ao lançamento por ofício, enfim, os diferentes tipos de lançamento que vocês vão ver comigo lá na frente. Então, o princípio, ele não é difícil, mas também não levem ele, é princípio. Princípios são fundamentais.
Isso serve também para a vida. Quando eu pergunto para vocês, quais são os princípios de vida de vocês? Princípio é aquilo que você acredita, e mais do que você acredita, aquilo que você acredita e aquilo que você segue. No direito tributário é a mesma coisa. Princípio é o norte do raciocínio jurídico, e aí vocês olhem aí para os slides que eu estou mostrando para o cursor do notebook, é o norte do raciocínio jurídico e ele é teleológico, ou seja, ele mostra para nós a finalidade do direito tributário. Ele mostra para nós como é que o legislador está pensando o direito tributário no Brasil. Ou seja, princípio é uma fonte do direito. Isso aí vocês estudam lá em TGE, né? Aliás, em IED, Introdução ao Estudo do Direito. Lá em IED, naquelas disciplinas introdutórias lá no início da faculdade, vocês devem ter visto isso, alguém deve ter dito. Né? Quais são as fontes do direito? A equidade, a lei, jurisprudência, princípios. Princípio é uma fonte, mas ele fornece substrato para as demais fontes. A partir dos princípios se constroem as leis. A partir dos princípios se constroem os entendimentos jurisprudenciais. A partir dos princípios, em uma exceção da exceção da exceção, o juiz julgará por equidade. Então, os princípios, eles dão a base. Os princípios, eles fornecem para vocês a maneira com que o legislador está refletindo, raciocinando juridicamente. Ainda que o princípio seja uma fonte como todas as outras, é a partir do princípio que se fornece substrato para as demais fontes. Então, vocês sabem disso também, vocês já estão aí já quase no finalzinho do curso. Se por acaso não houver uma lei específica, não houver um artigo específico, vocês podem fazer uma fundamentação jurídica usando princípios. Né? Porque os princípios vão mostrar para o juiz que existe, que assiste razão na argumentação de vocês. Olha, tem lógica, tem coerência. Por quê? Por que o juiz vai observar que tem lógica e tem coerência se vocês apresentarem princípios? Porque o princípio trabalha com raciocínio jurídico e ele sempre será teleológico, ou seja, a finalidade do direito, a finalidade do tributário, a finalidade do constitucional, a finalidade do direito administrativo e assim por diante, ok? Então, este é o conceito de princípio. Sobre o conceito de princípio, tranquilo ou alguém também surge alguma dúvida ou surge alguma pergunta? Bom, partindo aí da ideia de que ninguém se prontificou, imagino eu que talvez nós não tenhamos perguntas. Vou pedir também um outro favor para vocês. Quando eu abro a tela quando eu abro os meus slides, aquela barra lateral de perguntas escritas, ela some para mim. Então, eu só vou conseguir ver essas perguntas, se vocês deixaram por escrito, no final. Então, eu sugiro que vocês façam as perguntas usando o microfone mesmo, tá? É mais rápido, é mais interativo. Mas, se alguém ficar com vergonha, ficar tímido, deixa lá a pergunta na barra de perguntas, que quando eu sair dos slides, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Vocês já sabem o que são os princípios tributários. Objetivo do princípio... Aliás, vocês já sabem o que são princípios, agora a gente vai especificar, né? Princípios, algo amplo, agora eu estou falando de algo específico. Princípios tributários. Quais são os objetivos, ou qual é o objetivo maior dos princípios tributários? Primeira característica que vocês têm que lembrar. O objetivo do princípio tributário é regular a relação entre fisco e contribuinte. Isso aí eu estou dizendo para vocês desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro momento em que eu pisei na sala de aula para começar a trabalhar direito tributário. A relação básica no direito tributário, ou seja, na relação tributária, eu não estou falando de relação processual, estou falando de relação tributária. O polo ativo será sempre o fisco e o polo passivo será sempre o contribuinte. E eu já mostrei para vocês, e eu acho que vocês já se convenceram disso, que nessa relação entre fisco e contribuinte, ela não é uma relação necessariamente igualitária. É lógico que o direito e os princípios tributários vão buscar a todo momento a igualdade dessa balança. Mas essa relação, ela já nasce desproporcional. Eu não vou dizer desigual, porque isso o direito tenta corrigir. Mas ela já nasce desproporcional. De que maneira? Quando eu falo de fisco, eu estou falando de Estado, eu estou falando de administração pública. É óbvio, é evidente, é nítido que a administração pública tem muito mais condições e meios nesta relação do que o próprio contribuinte. Vocês vão me dizer, Jonathan, mas se for um contribuinte milionário, se for o Bill Gates, ou vamos pegar um brasileiro, o Abílio Diniz, que é um dos 15 homens mais ricos do mundo e é brasileiro.
Ele pode ter condições de pagar advogados, ele pode ter condições de ter bons contadores, ele pode ter condição de contratar o melhor jurista, o melhor doutrinador do mundo naquela área. Mas ainda assim continua desproporcional. Porque o fisco tem todo um aparato legal e um aparato técnico profissional muito mais amplo do que qualquer contribuinte. Então, essa relação entre fisco e contribuinte, ela já nasce desproporcional. Agora, não é porque ela nasce desproporcional que ela vai ter que ser desigual. Ou seja, é para isso que servem os princípios tributários. Os princípios apontam para as prerrogativas e deveres do Estado, bem como as prerrogativas e os deveres dos contribuintes. Então, o que os princípios tributários buscam nessa relação entre fisco e contribuinte? Eles buscam a isonomia. Isonomia, vocês têm que lembrar lá do direito constitucional. Isonomia é tratar os iguais na medida em que se igualam e tratar os desiguais na medida em que se desigualam. Então, antes de entrar no conceito de isonomia, vamos dar um passo para trás para ter o entendimento completo. Então, para que serve o princípio? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade do princípio? É exatamente garantir que o Estado tenha direitos e deveres e garantir que nós, contribuintes, também tenhamos direitos e deveres. A partir do momento que o Estado tem limitações, a partir do momento que eu, contribuinte, tenho limitação, essa balança que já é desproporcional, ela não vai ficar desigual. Então, o objetivo dos princípios é garantir, primeiro, igualdade. Igualdade nessa relação entre fisco e contribuinte. Mas essa igualdade, ela vai se dar pelo critério da isonomia. O que isso significa? Alguns contribuintes terão condições a mais do que outros contribuintes. Alguns contribuintes terão limitações maiores do que outros contribuintes. Outros terão limitações menores. Querem ver um exemplo? Imunidade tributária. Igrejas não pagam impostos. Agora, eu, contribuinte normal, reles mortal, eu pago impostos. Vocês entendem que não é uma igualdade genérica, não é uma igualdade pautada na equidade, mas sim na isonomia. Ou seja, é uma igualdade flexível. A depender da pessoa, a depender do contribuinte, as prerrogativas e os deveres, eles podem ser flexíveis. Vaga, porque a Constituição Federal entendeu, e vocês vão ver na próxima aula, unidade, de que religião... Oi, Marta. Eu não entendo essa igualdade que você fala entre as igrejas e nós, pequenininhos, porque onde fica a isonomia nesse caso aí? Então, eu vou responder, e se você ainda tiver dúvidas ou não tiver solidificado, consolidado, você fala de novo, tá bom? Vamos lá. Beleza. Isonomia, eu vou repetir o conceito, é tratar os iguais na medida em que se igualam e tratar os desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou olhar aquele caso específico e eu vou criar normas, eu vou criar balizas, eu vou criar determinados padrões para aqueles casos específicos. Vocês também têm que entender o seguinte, olhando hoje, 2020, e de tudo que a gente já viu acontecer, e é lógico que existem, a maioria das igrejas elas são sérias, mas a gente também sabe que tem acontecido uma série de escândalos em diferentes denominações religiosas. Eu não estou falando aqui de uma religião nem de uma igreja específica. Eu repito, a maioria das igrejas elas possuem credibilidade. Agora, uma minoria, tem passado por uma série de problemas e esses problemas têm sido bastante visíveis. Isso hoje, em 2020, lembrem que a nossa Constituição Federal é de 1988. O Brasil estava acabando de sair de uma ditadura militar, onde havia censura, onde havia autoritarismo, onde havia radicalismo, muitas vezes. Então, o que a nossa Constituição democrática, o que a nossa Constituição, a nossa nova Constituição queria garantir? Liberdade de culto, liberdade de você professar a sua fé, liberdade de opinião. Então, por conta disso, o que a Constituição brasileira compreendeu? Que igrejas, elas são importantes para a garantia não só da democracia, mas para a garantia da pluralidade. Porque quando eu estou dizendo igreja, não são só igrejas. Podem ser templos religiosos, como igrejas, que nós estamos mais conhecidos a citar, mas pode ser um terreiro, né? As religiões de matriz afro-brasileira. O terreiro também está abarcado pela imunidade religiosa. Então,
Nesse caso, por que que eu, mero mortal, pago e a igreja não paga? Porque a Constituição, aplicando o princípio da isonomia, entendeu que a igreja merecia um tratamento diferenciado na questão dos impostos. Mas o Constituinte entendeu que nós não. Até porque, se todos nós tivéssemos essa imunidade, o Estado estaria mais ou menos lascado. Porque somos nós que ajudamos a manter o Estado brasileiro por meio de tributos. Já mostrei para vocês que cerca de 35% do PIB brasileiro, ele é movimentado, ele é alimentado por tributos. Então, o nosso Constituinte, os nossos legisladores, eles olham para o direito, e o direito tributário também passa por isso, e diz, olha, vamos buscar isonomia, né? O Estado tem direitos e deveres, os contribuintes têm direitos e deveres, a regra geral, e eu vou repetir, a regra geral é que todos os contribuintes tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas em alguns grupos, em alguns aspectos, em algumas questões específicas, nem sempre esses direitos e esses deveres serão necessariamente os mesmos. Por quê? Porque, como eu disse, a relação entre fisco e contribuinte, ela já nasce desproporcional. Porque o fisco tem muito mais instrumentos, ferramentas e condições do que o contribuinte. Porém, não é porque nasce desproporcional que nascerá desigual. Então, o que os princípios tributários eles objetivam é buscar uma determinada igualdade, uma aproximação de direitos e deveres entre fisco e contribuinte. Porém, vocês precisam lembrar, a Constituição brasileira se pauta por um conceito de igualdade voltado para a isonomia, ou seja, tratar os iguais na medida em que se igualam e os desiguais na medida em que se desigualam. A regra geral é que todos os contribuintes tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Porém, em algumas situações específicas, isso pode não acontecer. Mas para não acontecer, precisa estar garantido em lei. Eu vou repetir. Para que essa isonomia, para que essa diferenciação, para que essa flexibilização aconteça, deve obrigatoriamente estar contido em lei. E aí, se tem alguém de vocês aí com o caderno próximo, anota a palavra lei. E vocês vão ver daqui a pouco o princípio da legalidade tributária. A lei é o que dá o tom do direito tributário, tá? Então, essa é a isonomia tributária dentro dessa relação entre fisco e contribuinte. Marta, tranquilo? A gente pode até não concordar, né? Em alguns pontos, sim. A gente que eu digo, não eu com você. Não, eu agora compreendi, porque eu não consegui enxergar a ideia da Constituição, no caso de permitir a expressão, a liberdade de expressão, no caso, já que a gente tinha saído de uma ditadura logo em seguida, entendeu? Então, agora eu consigo enxergar direito essa situação que o legislador teve a princípio. Claro, eu também preciso te dizer que hoje em dia já existem doutrinadores, já existem juristas pelo Brasil questionando as imunidades. Não as imunidades, mas questionando alguns grupos que as imunidades abarcam. Vocês vão ver na próxima aula quais são, mas só para dar assim, uma pitadinha para vocês. Igrejas, mas principalmente partidos políticos, têm sofrido muitas críticas, porque partido político também não paga imposto. Então, isso também está abraçado, também está abrigado pela imunidade tributária. Agora, o que vocês também têm que pensar é que na década em 88, partidos políticos ainda são fundamentais. A diferença é que o jeito com que nós estamos desenvolvendo os partidos políticos é que tem afetado alguns princípios sociais. Tá? Mas imaginem aí em 88, saindo de uma ditadura em que havia só 2 partidos políticos, era bipartidário. A Constituição brasileira, ela queria o pluripartidarismo. Então, uma maneira de incentivar o surgimento de partidos políticos foi criar uma imunidade para partidos políticos. Hoje, a gente já padece do contrário. Né? Em vez de termos 2, a gente tem mais de 35 partidos políticos no Brasil. Democracia garante que vários partidos políticos surjam. O problema é que nós já temos aí uma pancada de partidos políticos que a própria população não tem noção de quais sejam, né? É uma série de siglas, é isso que as pessoas brincam, né? Meu pai... Pode falar. E como você tem exposto isso aí para nós, para mim em particular, eu acredito que com
com a evolução das mudanças, do andar das coisas, isso tem que ser revisto mesmo, porque hoje, no século XXI, não faz mais sentido essas imunidades nesse ponto de vista, eu acredito. Se você pensar no sentido dos princípios, no sentido da finalidade, a gente continua vendo importância em partido político e em igrejas, por exemplo. Importância no sentido da instituição, né? Da criação Sim. deles. Mas a nossa Sim. prática, a nossa não, a prática de algumas pessoas tem desvirtuado essas instituições. Repito, não são todos, estou falando de uma minoria no caso das igrejas. O partido político já está mais generalizado, ainda que tenha exceções, óbvio. Óbvio que ainda existem partidos Sim. sérios. Ou pessoas que comandam partidos e que são sérias. Mas a nossa prática tem desvirtuado um pouco essa compreensão. Então, o partido político, como diz meu pai, é um tanto de P, que eu não sei, né? PS não sei o quê, PT não sei o quê, PB não sei o quê, PW não sei o quê. Então, muitos partidos políticos. Mas naquele momento, em 88, o constituinte olhou e disse, não, peraí, eu preciso tratar os iguais na medida em que se igualam e os desiguais na medida em que se desigualam. Ainda que todos sejam contribuintes, eu vou criar aqui algumas regras específicas, porque eu constituinte, parto do princípio da isonomia, tá? Então, a primeira característica do princípio é tutelar essa relação entre fisco e contribuinte. Outra expressão-chave que vocês vão me ouvir falar muito enquanto eu falo de princípios é segurança jurídica. Aí eu já grifei aqui, vocês podem grifar aí, vocês podem, como eu sempre encho o saco de vocês, façam um asterístico, façam o que vocês quiserem, faz seta, aponta, segurança jurídica. Parem e pensem comigo. A relação entre fisco e contribuinte, ela já é uma relação que nasce desproporcional. O fisco, o Estado, a administração pública, ela tem prerrogativas que nós, contribuintes, não temos. Querem ver um exemplo rápido, fácil, que vocês já sabem? Quem é que pode criar, instituir ou majorar tributos? Somente a administração pública, o Estado, né? Eu, contribuinte, não posso criar um contribuinte e cobrar de vocês o tributo. Eu não posso aumentar um tributo que já existe e pedir Marta, ou pedir Andréa, ou pedir Renata, ou pedir, enfim, ou pedir Brito, vocês vão pagar mais porque eu quero que vocês paguem a mais. Eu não posso fazer isso. Então, ou seja, essa relação ela já nasce desproporcional. O que que os princípios tributários vão ajudar também? A garantir a segurança jurídica. Né? Eu, contribuinte, já sei que é desproporcional, mas eu preciso ter planejamento, eu preciso ter organização, eu preciso ter segurança jurídica. Eu preciso entrar no ano de 2020, e vamos combinar, o aninho desgramado, né? Mas eu preciso entrar no ano de 2020 sabendo quais são os tributos que eu vou pagar. Sabendo se eu compro um carro, eu vou pagar tributo, vou pagar IPVA, né? Se eu compro uma moto abaixo de 50 cilindradas, eu vou pagar? Eu sei que eu não vou. Então, eu vou comprar uma moto abaixo Professor, de 50... mas na onda do coronavírus temos que ter imunidade também em relação a isso, nesse princípio de ano. Vejam só. Eu vou até fazer uma live com os Mundo amanhã. E a gente vai falar exatamente sobre estado de emergência e estado de calamidade pública. Estado de emergência, estado de calamidade pública, a ordem social que vinha aqui, ó, olhem para minha mão, a ordem que vinha linear, de repente acontece alguma coisa que ela faz isso aqui, ó. Ela não está mais dentro de uma lógica de linearidade. Algo tumultua a ordem pública. No momento em que algo tumultua a ordem pública, existe uma autorização legal e constitucional de flexibilização, né? Tanto de prerrogativas quanto de deveres também. Tanto do Estado quanto de nós, cidadãos, e no caso do direito tributário, contribuintes. Então, é possível flexibilizar algumas questões, tá? Mas porque nós estamos dentro de um estado de emergência, ou dentro de um estado de calamidade pública. O presidente declarou estado de calamidade, o governador do estado da Bahia declarou estado de calamidade, e para quem mora em Teixeira, o prefeito da cidade, semana passada, também declarou estado de calamidade pública, né? Vocês podem ver ontem uma discussão que esqueci o nome do ministro, que tem os livros de direito constitucional. Ô, Jesus, me ajudem. Enfim, eu vou lembrar o nome dele. O ministro do STF... Alexandre de Moraes, obrigado. Alexandre, não? Obrigado, Alexandre de Moraes, obrigado.
Alexandre de Moraes, ontem, flexibilizou a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, ele só fez isso porque nós estamos em um estado de calamidade pública. Né? Agora, dentro de um estado de normalidade, de linearidade, os princípios tributários, eles visam garantir a segurança jurídica. Segurança jurídica é eu poder me planejar. É eu saber, eu, contribuinte, ter a convicção de quando eu pagarei um tributo e de quando eu não precisarei pagar um tributo. Hoje, né, a legislação tributária vai dizer o seguinte: motos com menos de 50 cilindradas não pagam IPTU, não pagam IPVA. Eu sei que se eu comprar uma moto de menos de 50 cilindradas, eu não vou pagar IPVA. Agora, já pensou se isso muda de repente, de uma hora para outra? Acordou amanhã, paga IPVA. Qual é a segurança jurídica que eu estou tendo? Zero. Então, os princípios tributários, vocês vão ver eles daqui a alguns minutinhos. Eles visam garantir a segurança jurídica, tanto para o fisco quanto para o contribuinte, mas principalmente para o contribuinte. Por que principalmente para o contribuinte? Porque o contribuinte já nasce numa relação desproporcional. E como eu disse para vocês, os princípios tributários, eles buscam garantir a igualdade. Uma igualdade isonômica, mas que não deixa de ser igualdade. Então, expressão-chave, né? Palavra-chave dos princípios tributários. Segurança jurídica, tá? Então, olhem para os princípios que eu vou passar, que eu vou começar a trabalhar com vocês a partir de agora, com essa visão, com essa imagem. Pare e pensa, por que existe o princípio da legalidade no direito tributário? Por que existe o princípio da irretroatividade? Por que existe o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal? Vocês vão ver que todos os princípios, eu disse todos os princípios do direito tributário, vão tutelar essa relação fisco e contribuinte, mostrando quais são as prerrogativas e quais são os deveres do fisco e dos contribuintes, e que todos eles têm um objetivo também claro: garantir a segurança jurídica. Ô, professor, Ila, deixa eu te falar, eu estava estudando sobre a anterioridade nonagesimal e eu não sei se é sobre ela, mas que fala que para o aumento da porcentagem da cobrança não precisa atender a essa anterioridade, é isso mesmo? Não necessariamente. A porcentagem que você está chamando é a alíquota. Isso. Alguns tributos, Ila, a própria Constituição flexibilizou. A própria Constituição mitigou a anterioridade nonagesimal. Então, vou dar um exemplo para você. Um imposto, imposto de importação ou imposto de exportação. O imposto de importação e o imposto de exportação, o presidente, eu estou falando do chefe do executivo, ele pode mexer nas alíquotas sem depender do legislativo e sem depender da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual. Então, a própria Constituição disse: olha, presidente, o imposto de importação e o imposto de exportação você pode mexer. Agora, vou pegar aqui o IPTU, o IPVA. O governador e o prefeito não podem mexer na alíquota. Somente a mudança de alíquota deve começar lá na Casa Legislativa, deve passar pelo Legislativo, ser sancionado pelo Executivo e respeitar tanto os 90 dias quanto o exercício anual, o exercício seguinte. Então, vou dar um exemplo. Como vocês não viram ainda, alguns já ouviram falar, né, que é o caso de Ila. Mas para quem ainda não ouviu falar, o IPTU que é alterado neste ano, ele só poderá ser cobrado no ano seguinte. Então, já pensou, a alíquota do IPTU é 3%. Vem o prefeito da cidade para arrecadar mais e diz: olha, a partir de amanhã, a partir da semana que vem, daqui 10 dias, eu vou subir de 3% para 6%. Ele não pode por conta dos princípios tributários. Um deles é o princípio da anterioridade. Então, no caso da anterioridade anual ou nonagesimal, essa porcentagem nós chamamos de alíquota no direito tributário. Alguns tributos, por ordem constitucional, por prescrição constitucional, vocês vão ver isso comigo depois também, assim, nessa aula de princípios. Vocês verão que a Constituição flexibiliza, mitiga, atenua. Agora, a regra geral é respeitar a anterioridade nonagesimal e respeitar a anterioridade anual, seja para mudar a alíquota, seja para mudar a base de cálculo, ok? Então, mudança de alíquota e mudança de base de cálculo deve seguir a anterioridade nonagesimal ou a anterioridade anual.
Quando a gente chegar aí lá, nesse princípio, eu vou trazer para vocês várias exceções. Porque vocês sabem que no direito tributário, toda regra tem as suas exceções. E no direito tributário não é diferente. A regra geral é isso aqui. Agora, a Constituição foi elencando algumas exceções. Beleza? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Falei da segurança jurídica, foi foda. Jurídica. Vamos agora para o princípio da legalidade, que é o primeiro deles. Não existe princípio menos importante ou princípio mais importante. Isso aí eu sei que vocês já compreenderam essa dinâmica. Porém, existem dentro dos princípios, por exemplo, o direito tributário tem o que a gente chama de princípio solar, né? O direito do trabalho tem um princípio solar, né? Direito constitucional, a dignidade da pessoa humana é considerado o princípio maior. No direito tributário, o princípio da legalidade absoluta é esse princípio maior. Ele não é mais ou menos importante do que os outros. Mas dentro do mundo dos princípios, a legalidade tributária é o princípio maior. E olha como ele é importante, olha para o nome desse princípio. Princípio da legalidade absoluta. E aí eu quero que vocês grifem absoluta. Princípio da legalidade absoluta. Vocês também vão encontrar esse princípio com esses outros dois nomes. Princípio da legalidade restrita ou princípio da legalidade cerrada. Cerrada vem de fechada, tá? Então, princípio da legalidade absoluta, princípio da legalidade restrita ou princípio da legalidade cerrada. É tudo a mesma coisa, esses três nomes aqui. Todos têm o mesmo significado. Então, se vocês encontrarem numa prova de concurso da OAB, princípio da legalidade restrita, princípio da legalidade cerrada, é a mesma coisa do que o princípio da legalidade absoluta. Olhem o nome, legalidade absoluta. No direito civil, vocês vão encontrar princípio da legalidade, ponto. No direito penal, vocês vão encontrar princípio da legalidade, ponto. No direito do trabalho, vocês vão encontrar princípio da legalidade, ponto. Olha como no direito tributário ele é especial. Olha como ele é diferente. Olha como ele tem uma carga extra de especialidade. É princípio da legalidade absoluta. Princípio da legalidade restrita. Princípio da legalidade cerrada. Então, observem o seguinte, para a gente começar a falar do princípio da legalidade. Ele tem a mesma compreensão dos demais princípios da legalidade de outras áreas, né? A gênese dele, né, o raciocínio geral é o mesmo, mas ele tem algo de especial, ele tem algo de mais importante no direito tributário. É por isso que na doutrina tributária vocês vão encontrar essas expressões, absoluta, restrita ou cerrada. Primeira coisa que eu quero que vocês reflitam junto comigo. E direito é raciocínio, direito é reflexão. Tem muita coisa que talvez você até não saiba o conceito, mas se você fizer reflexão, se você raciocinar de maneira lógica, você consegue chegar ao entendimento do conceito. O princípio da legalidade absoluta é possível fazer isso. Por que vocês acham que o nome é legalidade absoluta ou legalidade restrita ou legalidade cerrada? Algum de vocês aí quer, entre aspas, chutar? A instituição de tributos tem que ser necessariamente por meio de lei? Sim, tá certo. Mas observa a tua própria expressão, a instituição de tributos. Tributo mexe com o quê? Dinheiro. Dinheiro. E quando eu falo em dinheiro, eu estou falando de algo que é importante para a subsistência e para a sobrevivência de todos nós. E lembrem que eu disse para vocês alguns minutos atrás que a relação entre fisco e contribuinte ela nasce de maneira desproporcional. Então, eu sei que pelo Pacto Social do Rousseau, né, e se Rousseau tivesse vivo, morreria infartado quando viu o que o Brasil fez com o Pacto Social dele, mas o Pacto Social do Rousseau traz isso na sua gênese. Né? Eu cedo uma parte dos meus direitos para que o Estado se mantenha. E o Estado devolve isso para mim em forma de serviços públicos. Quando eu preciso, todo mês, retirar 27,5% de imposto de renda, dói ou não dói no coração? Dói. Quando eu preciso, a casa que eu comprei sofrida,
20, 30 anos, 40 anos trabalhando, a casa que está financiada para daqui 20 anos, e todo ano eu preciso pagar IPTU, dói ou não dói na alma? Dói. Mas eu sei que eu preciso fazer isso porque eu preciso ajudar a manter o Estado. Então eu preciso retirar uma parte dos meus recursos, uma parte da minha riqueza, e ó, toma aqui, Estado, toma porque eu sei que você vai me devolver em serviços. Ainda que nós saibamos disso, ainda que esse seja o raciocínio legal, o raciocínio legítimo, é necessário que nós tenhamos cuidado nessa relação. É por isso que vai surgir um princípio chamado princípio da legalidade absoluta. Como diria uma professora da faculdade que eu tive, o direito tributário mexe na parte mais sensível do ser humano. E essa parte se chama bolso. Essa parte se chama carteira. Mexer com dinheiro não é algo simples. É igual comissão de formatura. Ninguém quer ser a pessoa que vai mexer com dinheiro. É igual a associação de morador, associação de bairro, cooperativas de crédito, de trabalho. Ninguém quer ser a pessoa que mexe com dinheiro, porque a responsabilidade é maior. A responsabilidade é extrema, e no direito tributário funciona assim. Por isso que no direito tributário, essa legalidade vai ser uma legalidade absoluta, ninguém quer ser o tesoureiro. Então, o Estado, ele tem a prerrogativa de me cobrar o tributo, mas ele precisa seguir, e aí Ila já cantou para vocês a pedra, precisa seguir aquilo que está contido em lei. Mas por que que é absoluta? Porque está mexendo com dinheiro, porque está mexendo com uma relação que já nasce desproporcional. E a legalidade do direito público, ela é diferente da legalidade do direito privado. Ainda que o raciocínio geral seja o mesmo, a forma, o funcionamento é distinto. Querem ver? Direito civil ou direito penal? Vocês podem fazer tudo aquilo que a lei diz que não é proibido. Ou seja, se a lei não diz que tal ação, que tal comando é proibido, naturalmente ele será autorizado, ele será permitido, nós podemos fazer. Não precisa dizer na lei que eu posso fazer. Basta que a lei diga o que eu não posso fazer. Se eu sei o que eu não posso fazer, naturalmente eu vou descobrir, pelo antônimo, né, por uma questão lógica, eu sei que se o que não está permitido, naturalmente eu poderei executar, mesmo que não esteja contido em lei. Isso no direito privado. Agora, olha no direito público. É o que Ila tinha dito para vocês alguns minutos atrás. O Estado só pode fazer aquilo que estiver contido em lei. Eu vou repetir. O Estado, o fisco, a administração pública, seja lá qual é o nome que vocês querem dar aqui nessa relação, no caso do direito tributário, fisco. Né? O fisco, a administração pública, só pode fazer aquilo que estiver contido em lei. É por esse fator também que no direito tributário a legalidade é absoluta. Ela será absoluta porque eu estou mexendo com o dinheiro das pessoas, eu estou mexendo com o patrimônio das pessoas. E segundo, será absoluta porque o Estado ele só pode fazer aquilo que estiver contido em lei. Ainda que a relação fisco e contribuinte seja desproporcional, ele, Estado, só poderá fazer aquilo que estiver contido em lei. Por isso que eu repito para vocês, atentem para a expressão absoluta, atentem para a expressão restrita, atentem para a expressão cerrada. Eu, Estado, sou mais forte, mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu, Estado, tenho mais poder, mas eu não posso usar esse poder de maneira desmedida ou indo contra a legalidade. Quer ver um exemplo aí da legalidade que eu tinha dito para vocês? Quando eu comentei com vocês, quando eu fui trabalhar taxas com vocês, eu disse, olha, a remoção do lixo na porta da casa de vocês é taxa. A limpeza de logradouros públicos não é taxa. E eu disse isso para vocês em sala. Alguns prefeitos, muito sabidamente, para aumentar a arrecadação do município, começou a cobrar taxa de limpeza de logradouro público. Qual foi a primeira coisa que foi se arguir lá nos tribunais brasileiros? Esta taxa é legal ou não? Quando se faz essa pergunta, se esta taxa é legal ou não, eu estou falando de qual princípio, gente? Princípio da legalidade. O que os tribunais entenderam? Que esta taxa de limpeza de logradouro público, não pode ser uma taxa, porque não é específica e não é divisível. Lembrem disso. Para ser taxa tem que ser específico e divisível. O que os tribunais disseram? Não é taxa
e não pode ser cobrado como tributo. Porque uma das obrigações precípuas, uma das obrigações inerentes de qualquer prefeitura é garantir a limpeza pública de suas ruas, de suas praças, enfim, de toda a estrutura da cidade. Então, percebam, o que os tribunais entenderam? Que aquela cobrança ela não era legal. Ou seja, o Estado, a administração pública, só pode fazer aquilo que estiver contido em lei. Princípio da legalidade absoluta. Princípio da legalidade restrita ou princípio da legalidade cerrada. Por isso que eu repito para vocês. Grifem, façam uma seta, sinalizem estas 3 palavras aqui. Absoluta, restrita ou cerrada. Por enquanto, tudo bem? Se ninguém responder, eu vou entender que está tudo bem. Então, vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, agrega a garantia geral da legalidade, porque essa garantia já tem todas as sub-áreas do direito, em todas as áreas do direito, agrega a garantia geral da legalidade um conteúdo adicional. Né? Qual é este conteúdo? A questão da instituição e majoração de tributos. Qual é esse plus? Qual é esse adicional? Qual é esse cuidado a mais? Qual é esta especialidade da legalidade tributária? A garantia... Alguém vai falar? Não? Então vamos lá. Qual é esse plus? Qual é essa garantia a mais? É a garantia de que somente o Estado poderá instituir e majorar tributos. Mas esta instituição e essa majoração de tributos, ela deve estar obrigatoriamente, olhem aqui para o cursor do notebook, ela deve estar obrigatoriamente em lei. E aí eu trago para vocês, eu copiei para vocês, o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Vou fazer uma observação antes de ler o artigo 150. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre direito tributário constitucional e vocês não lembrarem, mas vocês puderem consultar o Vadimeco, a Constituição, Jonathan, eu estou com uma dúvida. Eu não lembro o que é, mas eu posso consultar a Constituição Federal. Se vocês tiverem só um chute para dar, leiam o artigo 150. Porque no artigo 150 estarão os princípios tributários. E dentro desse artigo 150, vocês vão encontrar o esqueleto, vocês vão encontrar a espinha dorsal do direito tributário constitucional. Então, anotem essa dica. Se vocês não lembrarem, claro, e tiver na Constituição, direito tributário constitucional, não estou falando de CTN ainda. Se vocês não lembrarem de algo, de um princípio, de um conceito do direito tributário, mas vocês podem olhar na CF e vocês tiverem que dar um chute, abram no artigo 150 da Constituição Federal. Isso vale para o direito tributário como um todo, para entender o raciocínio tributário, tá bom? Então, o que diz? Artigo 150, inciso 1º. Sempre, vou ler o caput, e aí vou ler o inciso 1º para vocês. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Vou repetir. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Eu quero que vocês grifem. Quem tiver com o Vadimeco aberto, tem gente que não gosta de grifar o Vadimeco, né? Tem um apego, tem um amor, tem uma sentimentalidade. Se você não tem esse problema, grifa no Vadimeco. Se você tem esse problema, essa dificuldade, grifa no caderno, ou quando imprimir os slides, se vocês imprimirem os slides, ou na própria tela, quando chegar os slides, aí para vocês no AVA, eu quero que vocês grifem 2 palavras. Vedado e lei. Vedado e lei. O que diz o artigo 150, inciso 1º? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem. Vedado é aquilo que é proibido. Não podem exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Por isso que o princípio da legalidade tributária é legalidade absoluta.
o direito tributário, a administração pública, o fisco, ele deve se submeter, como disse Ila, de maneira absoluta à lei, à legalidade. Por quê? Qual é o fundamento disso? Porque ele está mexendo com o patrimônio das pessoas, porque ele está mexendo com o dinheiro das pessoas, porque ele está mexendo com os bens das pessoas. É por isso que existe o artigo 150, inciso 1º. Ou seja, é proibido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Como é que funciona essa questão, esta questão da lei que o estabeleça? Deve seguir o rito formal da criação de uma lei. Cabe ao Poder Legislativo criar e majorar, ou seja, a regra geral, vocês vão ver que existem exceções. Uma delas, Ila já perguntou, que era a questão da anterioridade nonagesimal, que existem exceções. Mas vamos esquecer um pouco das exceções e vamos trabalhar com a regra geral, beleza? Para ficar mais fácil por enquanto. A regra geral vai dizer o seguinte: entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, quem é que tem a função precípua de criar leis? Poder Legislativo. Isso para vocês já está bem sedimentado, vocês já estão quase indo para o final do curso, para os últimos semestres, isso tem que ficar claro para vocês, né? Quando o presidente cria uma medida provisória, o nome já diz, é uma medida provisória. Precisa passar pela aprovação do Congresso, porque se não passar, essa medida perde os seus efeitos depois de determinado período, depois de determinado decurso temporal. Então, isso já fica claro para vocês que quem cria leis é o Legislativo. Então, quem vai criar um tributo, ou quem vai majorar, quem vai aumentar um tributo, quem vai subir ou descer, porque o direito tributário fala em majorar, mas também para diminuir uma alíquota tem que ser por meio de lei. Tá? Então, seja para subir, seja para descer uma alíquota, ou seja para aumentar, seja para diminuir um tributo, quem deve fazer isso é o Poder Legislativo. Qual é a função do Executivo? Olhar para a lei que foi aprovada no Legislativo, sancionar ou vetar. Então, deve-se seguir o trâmite legal, o trâmite formal da criação de uma lei. O Legislativo cria ou majora, passa para o Executivo sanciona ou veta. Se o Executivo vetar, volta para o Legislativo. Se o Executivo sancionar, promulga e publica-se a lei. Tudo bem? Então, na legalidade tributária, funciona do mesmo modo. Né? Quando eu digo para vocês, o Estado é quem pode criar ou majorar um tributo, eu estou falando que dentro do Estado, esta função cabe, cabe de maneira legítima à regra geral, cabe ao Poder Legislativo. O Poder Executivo vai ter uma pequena margem de fazer isso, tá? Mas é uma pequena margem que deve estar garantida também em lei. Sobre princípios, bom, como eu disse para vocês, né, existem exceções. Vou dar aqui um exemplo para vocês. E aí já vai um pouco na pergunta de Ila, né, quando falou da nonagesimal, também existem exceções quanto ao princípio da legalidade. Olhem o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Compete à União instituir imposto sobre. E aí ela tem uma série de incisos falando sobre IPI, IOF, ITR, imposto de importação, imposto de exportação. Vocês vão ver aí vários e vários incisos, tá bom? Agora, olhem o parágrafo 1º. É facultado, ou seja, dá margem, né? Ou seja, o Poder Executivo tem margem, o Poder Executivo tem legitimidade para, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1º, 2º, 4º e 5º. Vou repetir. É facultado, ou seja, pode, é dado este direito, é dado esta legitimidade ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos numerados no inciso 1º, 2º, 4º e 5º. Quais são? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Vou repetir. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Nesses 4 impostos, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, ele pode alterar as alíquotas sem que passe
pelo Congresso Nacional, sem que passe pelo Poder Legislativo brasileiro. Mas observe o seguinte, mesmo quando existem exceções que mitigam, que flexibilizam o princípio da legalidade, da criação de uma norma tributária, de uma lei, de uma regra tributária, essa mitigação, essa flexibilização está contida onde? Em lei. E ele não pode fazer de qualquer jeito. Olhem lá de novo o parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atentem agora, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Ou seja, se a lei estipular que a alíquota mínima é de 2 e a alíquota máxima é de 5, o presidente da República pode mudar de 2 até 5. Mas ele pode instituir uma alíquota menor que 2 ou maior do que 5? Não. Porque o mínimo e o máximo dessa alíquota está estabelecida em lei. Ou seja, dentro dos limites dados pela lei, dentro dos limites estabelecidos pela lei, o presidente, em alguns impostos, que são as exceções, ele poderá alterar as alíquotas. Alíquotas é a porcentagem do tributo. Ele poderá alterar, mas ainda assim ele terá que estar observando as condições e os limites estabelecidos em lei. Tá? Então, se vocês quiserem ver algumas exceções que flexibiliza o princípio da legalidade tributária, basta vocês olharem o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Até aqui, tranquilo ou resta ou apresentam alguma dúvida? E agora eu deixo para vocês falarem se alguém tiver dúvida ou perguntas, ou questionamentos, ou comentário. Professor André, eu tenho uma dúvida. Quem é? Desculpa. Andréia. Oi, Andréia, pode falar. Olha só, a princípio, quando a gente lê princípio da legalidade absoluta, a gente tem a ideia de que esse princípio ele não pode ser relativizado. Uhum. Porém, no material que eu já li anteriormente, fala que, por exemplo, o Poder Executivo ele tem algumas exceções a esse princípio. Por exemplo, quando ele vai reduzir as alíquotas lá do ICMS do combustível, que é o único que eu lembro, assim, de cabeça. Perfeito. Então, no caso, assim, é uma palavra que se diz absoluta, mas que, na verdade, cabe aí as exceções para o Poder Executivo, né? Quando ele vai, por meio de decreto, por exemplo, reduzir a alíquota do ICMS combustível, é isso? Isso, André. Tua pergunta é boa. Observe o seguinte, o princípio da legalidade, ele é chamado de absoluto em que aspecto, né? É isso que vocês têm que refletir. Ele é absoluto porque para criar um tributo ou para cobrar um tributo deve estar contido em lei. O que se flexibiliza não é a criação ou o aumento do tributo, ela continua sendo em lei, amparada pela lei. O que muda, o que flexibiliza é quem é que vai aumentar ou exigir o tributo. A regra geral diz, quem cria o tributo e quem aumenta o tributo é o Poder Legislativo. Agora, existem algumas exceções em que não será o Poder Legislativo, mas será o Poder, olha o cursor aqui do slide, será o Poder Executivo. Um exemplo é o que você deu, o ICMS do combustível, o CID combustível. Outros exemplos são esses aqui que eu trouxe para vocês na tela. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF. As alíquotas, elas não serão alteradas pelo Poder Legislativo. Elas podem ser alteradas pelo Poder Legislativo, mas o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, também estará autorizado a alterá-las. Mas olhe só como se mantém a ideia da legalidade absoluta. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos onde? Em lei. Ou seja, eu, presidente, posso alterar as alíquotas, desde que os limites estejam estabelecidos em lei. Então, vou repetir para vocês. A legalidade ela é absoluta porque o direito tributário todo deve estar amparado em lei. E quando eu falo em criação de tributos, que é o 150, inciso 1º, quando eu falo em criação de tributos ou aumento de tributos, obrigatoriamente deve estar contido onde? Em lei. Aí sim é a legalidade absoluta. Agora, o que se atenua dentro do princípio da legalidade, nessa criação da lei ou nesse aumento do tributo, a regra geral vai dizer que cabe ao Poder Legislativo.
mas em alguns momentos vai se atenuar, dando possibilidade para que o Poder Executivo também faça. A regra geral, Poder Legislativo. As atenuações, Poder Executivo. Mas a ideia de que o direito tributário continue estando amparado em lei, ela é absoluta. Até mesmo quando o Poder Executivo pode alterar uma alíquota, o próprio parágrafo que autoriza ele, e aí eu estou falando de poder discricionário, né? Ou seja, dá esse poder, dá essa possibilidade ao Poder Executivo, ainda mesmo nesse parágrafo ele vai complementar, a Constituição complementa, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Presidente, você pode mexer na alíquota do imposto de importação, mas você vai ter que seguir a alíquota mínima e a alíquota máxima. Você não pode criar nova alíquota, porque para a criação de nova alíquota é necessário que tenha lei. E essa lei cabe ao Poder Legislativo. Depois do momento que o Poder Legislativo criou o mínimo e o máximo das alíquotas, aí sim, você, presidente, pode alterar dentro do mínimo e dentro do máximo. Então, essa flexibilização, que a gente fala que é o princípio da flexibilização, aliás, que é uma flexibilização ao princípio da legalidade, é uma flexibilização ao poder que poderá criar ou majorar um tributo. A legalidade absoluta, ela permanece, porque tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo devem estar amparados em lei. A lei é quem estabelece o aumento ou a exigência de um tributo. O que vai mudar, o que pode atenuar, é qual é o poder que fará isso. Ou Poder Legislativo ou Poder Executivo. Entendido, André? Entendido. Então tá. Mais alguém com alguma dúvida, por enquanto, sobre legalidade tributária? Bom, eu estou olhando aqui no meu relógio, já são 9h22. Ainda falta eu mostrar para vocês algumas outras pequenas exceções quanto a essa questão de poder legislativo e poder executivo. Mas por conta do adiantado da hora, eu vou deixar isso para a aula que vem e eu continuo falando sobre princípios com vocês na aula que vem. Repito para vocês, se algum de vocês tiver alguma dúvida, ainda nós temos alguns minutinhos agora para eu sanar essas dúvidas com vocês. Se essa dúvida surgir ao longo da semana, vocês podem me mandar no grupo de WhatsApp que nós temos. Ou então, se vocês quiserem esperar, vocês podem esperar a aula da semana que vem, quando eu voltar a falar dos princípios tributários, e aí a gente tira essa dúvida na aula da semana que vem. Deixo a critério de vocês e no que vocês se sentirem melhor. Para aquelas pessoas que não estão assistindo ao vivo e estão me ouvindo falar agora, só que de maneira gravada, vocês também podem tirar a dúvida ou na semana que vem ou no grupo de WhatsApp. Beleza? Dúvidas? Vamos lá. Tem mais alguma? Não? Última pergunta para vocês. Não precisa todo mundo necessariamente me responder. Vocês estão conseguindo compreender, mesmo sendo uma videoaula à distância, com os slides? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então, pelo amor de Deus, se vocês não estiverem entendendo algo, ou se estiver dificultando por conta da metodologia que a gente está usando, porque eu estou acostumado, eu já fui professor de ensino à distância, mas isso tem 11 anos, 12 anos. Mas eu estou mais acostumado com a aula ao vivo, presencial. Então, se vocês estiverem sentindo alguma dificuldade pela metodologia que eu estou usando, vocês me falam, tá? Se não quiser falar em público, fala no privado, enfim, fica a critério de vocês. O que não dá é para ficar com a dúvida. Beleza? Agradeço a Tá todos. bom, Professor, Oi. quero deixar meu abraço para você e você com alguma dúvida eu te procuro, mas de qualquer forma a unidade está nos dando aí. Obrigadão mesmo, viu? Bom dia para você. É isso, Marco. Eu que agradeço. Agradeço vocês por estarem aqui ao vivo que eu digo, em tempo real comigo aqui na modalidade online. Desejo para vocês uma boa semana. Pelo amor de Deus, repito, se cuidem. Não é brincadeira, coronavírus. Vamos manter os métodos de prevenção. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, sai, mas vai se cuidar, pelo amor de Deus, para a gente sair o mais rápido possível disso e para a gente conseguir voltar na modalidade presencial mais rápido. Obrigado, um abraço no coração em cada um de vocês. Qualquer dúvida, me procurem, senão eu espero vocês aqui na semana que vem. Valeu? Abração. Certinho. Até Valeu, mais. professor. Valeu, professor. Valeu. Até mais. Valeu. Beijo, abraço. Tchau. Beijo. Gente.
Ai, ai. Pedir peixe não tem pai. Essa é colocar energias para correr. Gosto Ai. de comer tudo. Se quiser energia para correr, se quiser energia para brincar. Ai. Depois de deixar, depois do jantar. É, deixa eu descer. Tô fazendo um negocinho aqui.